Então, a distribuição da água na Terra. Como eu falei um pouco de distribuição, isso aqui está falando a distribuição no planeta como um todo. Tá? Tem lugares que essa distribuição é muito menor e tem lugares que a distribuição é muito maior. O que você está falando, professor? Vamos lá começar a comentar. Então, se a gente pegar toda a água que existe na Terra, né, 100%, 97,5% desses 100% é água salgada, água de mares e tal, e que a gente não faz um consumo desse tipo de recurso de uma maneira barata. É muito caro você tirar esse sal da água, muito caro. Tá? Então, o que a gente utiliza no nosso dia a dia? Essa água que a gente fala que é uma água doce. Depois eu vou explicar melhor qual é a diferença. Essa água doce ela só existe no nosso planeta 2,5%. Nesses 2,5%, 0,75% é de água que está embaixo da terra, água subterrânea. 0,075% dessa água doce elas estão em rios e lagos, que são as águas superficiais dentro do continente. E é essa água que a gente utiliza, tá? Para fazer as diversas atividades da nossa sociedade. É normalmente essa água que a gente tem na torneira, por exemplo. Tá? 1,72 estão em geleiras congeladas, então a gente não utiliza essa água normalmente. E o resto, 0,0225, estão ou encharcados no solo, ou em icebergs, ou em pântanos. Tá? Então, daquilo que a gente utiliza, ó, a maior parte da sociedade utiliza esse tipo de água. E um pouco desse aqui também. Tá? São os famosos poços, né? Poços artesianos e tal. E água de rio, tá? E de lago. Então vejam vocês a quantidade pequena de água que está disponível para a gente consumir de uma forma barata, né? Que a gente consome hoje. Né? A água da Caesm, predominantemente dela vem de rios ou lagos, certo? Então, se a gente fizer uma analogia, se a gente tivesse 1000 litros de água, se isso aqui correspondesse a 1000 litros de água, a água que a gente tem de rios, né, todas as águas dos rios, corresponderia o quê? A 75 ml. Ou seja, imagine 1000 litros de água, aquela xícarazinha de café, aquela quantidade de água que cabe uma xícara de café daquela pequenininha, é a água que está disponível para a gente em rios e lagos. Então é uma quantidade extremamente pequena. E o que a gente faz no Brasil com essa quantidade extremamente pequena? Normalmente ela vira o quê? Um destino para os nossos esgotos. Tá? Qualquer cidade grande aí que vocês forem na vida no Brasil, vocês vão observar, certo? Que quando se tem rios ali, em sua maioria, eles estão poluídos, tá? Principalmente nas maiores cidades. E tem outro agravante. Grande quantidade dessa água, né, dessa xícarazinha aí, na analogia, ela se encontra onde nesses rios e lagos? Na nossa bacia amazônica. Então, grande quantidade da água que a gente tem disponível em rios, ela está no norte do país, dentro de uma floresta. Passa em grandes cidades? Passa. Né? Passam no Pará, no Belém do Pará, né? Passam em Manaus. Então, grande quantidade, por exemplo, ela está longe das grandes cidades, né? Pelo menos das principais cidades brasileiras. Então, assim, ainda há essa dificuldade. Por quê? Onde se tem mais gente, não é onde se tem mais água. Então, por isso a importância, tá, da gente entender desse recurso e visualizar e aprender que é muito valioso esse recurso. Tá? Apesar dele não acabar no planeta Terra, mas o que pode ter como consequência? Fica muito mais caro ou não ter disponibilidade dessa água em alguns locais do planeta. Tá? Por exemplo, como o Cerrado. Ok? Então, assim, como a gente falou um pouco de água doce, água salgada, vamos entender um pouco o que seria água potável, tá? A água ela tem várias classificações. Vocês vão entender isso com as próximas aulas, né? Por exemplo, a água mineral, ela tem diversos tipos de classificação, que seria aquela água de mesa, servida na mesa. Tá? Não é um tipo de água só.
Assim como a água potável tem classificações, ou a água que chega para a gente. Então, o que define uma água potável? Uma das coisas que define a água potável, além da ausência de micro-organismos, né, que podem causar doenças, vírus, outras coisas, uma das coisas que classifica a água, de uma maneira geral, é o seu grau de salinidade, certo? Então, o que seria esse grau de salinidade? Seria a quantidade de sais. E aí, sais a gente fala de várias substâncias diferentes. Dentre elas, o que? O cloreto de cálcio, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, cloreto de magnésio, tá? Aqui está a representação do cloreto de cálcio, tá? Cl2Ca, cálcio, cloreto, cloro, né? Cloreto de cálcio, cloreto de sódio, Na significa sódio, e Mg magnésio, cloreto de magnésio. Então essa quantidade por litro de água vai nos dar o quê? O grau de salinidade. E aí, a gente tem uma água salina quando essa quantidade de sais aqui for acima de 30 gramas, tiver mais que 30 gramas por litro de água. Então, quando a gente tem uma água, seja em qualquer lugar, tá? E que essa água tiver uma quantidade de cloreto de cálcio, sódio e magnésio maior que 30 gramas por litro de água, a gente chama essa água de água salina. Isso é o caso dos oceanos, por exemplo. Tá? Os oceanos têm essa quantidade, esse grau de salinidade, 30 gramas por litro, tá? Ou acima disso, normalmente. Temos a água salobra, ou que chama-se salobra, uma água que tem entre 30 e 0,5 gramas desses sais por litro de água. Então, se um litro de água tiver 10 gramas desses sais, a gente tem uma água salobra. Tá? Essa água a gente costuma observar onde? Principalmente, né, historicamente, no sertão nordestino. E em algumas localidades também, que são aqueles açudes, né, aquela água salobra que é armazenada em açudes, onde você tem chuvas, certo? Que lavam todo esse terreno, e aí essa água é armazenada em açudes, em pequenos lagos. Então, com o passar do tempo, com a evaporação dessa água e a chuva intermitente, essa água vai sendo armazenada no mesmo lugar por muito tempo, essa água se torna salobra, ou seja, vai acumulando sais que estavam na terra, certo? Naquela terra que foi lavada pela chuva, e vão se acumulando em um local, tá? Então é uma água salobra. Agora, quando a gente tem essa quantidade de sais abaixo de 0,5 gramas, tá? Por litro de água, a gente tem uma água que a gente chama de água doce. Então a água que a gente tem aqui, né, no Cerrado, por exemplo, tá? As águas das cachoeiras, dos nossos lagos, nossos rios, a maior parte delas, né, esmagadoramente, é de água doce. Ou seja, uma água que tem menos de 0,5 gramas de cloreto de cálcio, sódio e magnésio. Certo? E aí, o que é uma água potável? Uma água potável, em relação ao grau de salinidade, da quantidade de sais, é aquela água que tem essa quantidade de sais abaixo de 0,5 gramas. Aí consideramos essa água potável. Não é um único parâmetro, tá, gente? Não é qualquer água que tem abaixo dessa quantidade de sais e aí ela vai ser potável. Tem que ter outros parâmetros também, tá? Como eu já falei, a ausência de micro-organismos, de bactérias, de vírus, entre outros, tá? Mas o que é importante a gente saber? Que a água que a gente consome, ela tem que ter uma quantidade de sais muito pequena. Tá? E aí a gente observa, né? Muita gente fala, mas a gente, se tiver problema de água, a gente pode ir no oceano e utilizar essa água. Olha para cá, gente. Olha a quantidade de sais que no mínimo a gente tem que retirar para que essa água se torne potável. No mínimo, se a gente diminuir, né, fizer a subtração de 30 por 0,5,
a gente tem que tirar uma quantidade por litro de água de 29,5 gramas de sais. Isso em cada litro, tá? É mais ou menos como se fosse o quê? Cada litro a gente está tirando aí, sei lá, umas 20, né? Umas 20 colheres daquelas de café de sal dessa água. Então imagine para abastecer uma cidade como Brasília, tá? Você precisa aí de milhões de litros de água por dia. Imagina a quantidade de sal que você tem que retirar dessa água. Então não é fácil, tá? Não é fácil, tem que ter muita tecnologia e muito dinheiro para fazer isso. Sendo que no Brasil temos locais que têm disponibilidade dessa água doce. E o que a gente faz com essa água? Poluímos ela, certo? Com a existência de lixões e com o consumo, tá, exacerbado de muitas coisas que talvez não precisaríamos utilizar. Ok? Por isso que tem a dificuldade, certo? Em relação a custo para utilizar essa água salina, tá bom?